Senhor, vocês podem sentar um minutinho? Amém? Primeiramente, eu queria dizer para a irmã aqui que eu estou junto com ela, mas as irmãs me salvaram. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também à missionária Cristiane pelo convite. Agradeço ao pastor Renato juntamente com o Ministério de Eventos. E agradeço a essa igreja por mais uma vez poder estar aqui. Eu trago um abraço do pastor Alexandre, amém? E como eu disse a vocês no encontro que eu tive aqui, do MAC, a igreja do Getúlio é uma igreja de alegria. Toda vez que a gente vem para cá, o nosso coração vem alegre, porque aqui nós temos uma família. Então é muito importante agradecer ao Senhor e que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Antes de nós estarmos lendo o texto bíblico, eu queria dizer aos irmãos algo que é muito importante. Setembro é um mês a qual nós relembramos essa data, e é muito importante relembrar. Nós, como igreja, não estamos isentos, porque nós somos seres humanos. Só que todos os dias é dia de ter empatia. Não é só em setembro, mas todos os dias do ano. E eu quero também relembrar aos irmãos algo que é muito importante. Essa questão é uma questão clínica. E o que a Viviane quer dizer com isso? Uma bênção que Deus deixou para nós aqui na terra é a medicina. Então nós precisamos buscar ajuda. Nós, como igreja, quando nós sentimos uma desregulada ali na pressão, a gente procura o cardiologista. Deu aquela dor na coluna, em mim ainda não, louvado seja Deus. A gente procura o ortopedista. Então, irmão, entenda, é uma questão clínica. Então, busque ajuda. Você precisa de ajuda, então busque. Deus nos abençoou com os médicos, então vamos buscá-los para nos ajudar neste momento, amém? Agora eu peço para vocês se colocarem de pé. A gente vai estar lendo alguns versículos. Primeiro eu vou ler em 2 Coríntios. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4 e o versículo 8. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, vou estar lendo versículo 1, 2, 3, 4 e 8, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela bondade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com quem nós mesmos somos consolados de Deus. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, e de modo tal que até a vida desesperamos. Agora, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus? Irmãos, para nós entendermos, Paulo, nesses versículos, os primeiros versículos a qual nós lemos, ele demonstra sua humanidade. Uma vez que ele estava vivendo, Paulo ele era perseguido, ele tinha sido preso, ele foi açoitado. Paulo ele vivia passando momentos de tribulação. E nesse capítulo em específico, ele relata algo que aconteceu e que ele estava passando por aquele momento difícil e de iminente risco de vida que ele tinha passado ali em Éfeso. E o porquê que eu quis ler esses versículos? Porque quantas vezes na nossa vida a gente tende a pensar o seguinte: porque ele é pastor, ele não tem dor, ele não passa por momentos de tribulação, porque a tia das crianças, o professor da escola dominical, a coordenadora dos jovens, mas o apóstolo Paulo, a qual nós reconhecemos como servo do Senhor,
que literalmente levou sobre ele as marcas de pregar o evangelho. Ele, nesses versículos, demonstrou para mim e para você a humanidade dele. Ele demonstrou que está tudo bem, ele entendia que ele estava passando por momentos de aflição. Mas então, vem uma pergunta a qual ecoou no meu coração quando eu estudava sobre esses versículos. E você pode me perguntar: Viviane, como é que eu faço para suportar essa dor? E nós vamos descobrir juntos nessa noite. As pessoas, que elas cometem suicídio, elas não querem acabar com a vida delas. Como o pastor mesmo disse na oração dele, e antes, quando ele pegou a palavra, elas querem terminar com esse sofrimento. Então entenda que é sobre a dor que elas estão sentindo. Elas não querem deixar a vida, elas querem cessar essa dor que elas acreditam que elas não conseguem suportar. E esse sofrimento, na maioria das vezes, ele não é do nada, não tem como ser do nada. A pessoa, ela pode estar passando por um momento de depressão. Ela pode enfrentar isso. E aos poucos ela chega num momento a qual, muitas das vezes, a depressão ela pode vir pela culpa. E quantos de nós carregamos culpa? A pessoa ela começa a entender que ela na verdade merece aquele sofrimento, porque ela tem que carregar aquela culpa. Só que quando eu pensei sobre isso, sobre às vezes nós carregarmos culpas, eu lembrei do que está relatado lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então entenda, você não consegue enganar o Senhor. Quando Jesus, ele decidiu, ele escolheu morrer pela minha vida e pela sua vida, ele conhecia o nosso mais profundo pecado, mas ele decidiu, por amor, decidiu morrer por nós. Então você não tem que carregar essa culpa, porque a culpa, Jesus, ele já pagou o preço. Então se perdoe, para que você possa caminhar e receber do céu esse amor. Que você venha entender que nestes momentos você venha olhar para você com a lente do amor de Deus. Porque quantas vezes nós olhamos para nós, nos julgamos, nos fechamos para receber esse amor e essa graça. Mas Jesus, ele olha para nós com uma lente de amor. Então olhe para você com essa lente. Ele pagou o preço para que você possa morar com ele eternamente. Nós devemos olhar para trás com um olhar de misericórdia. De verdade, nós não conseguimos voltar no passado e apagar tudo de errado que nós fizemos. Todas as decisões que nós, por algum motivo, no momento, nós fizemos e erramos. Mas olhe para trás, pensando na misericórdia do amor que pagou o preço pela sua vida. Deixe essa dor e enche-se do amor deste Deus que quer estar contigo e quer ter relacionamento com você. Todos nós podemos enfrentar momentos de depressão e outros desafios emocionais. Nós estamos no mundo ainda, irmãos. Nós somos seres humanos. E quantas vezes a gente nem percebe. A vida hoje em dia, ela passa tão rápido, mas tão rápido. Às vezes a gente não consegue olhar para o nosso lado e ver o que está acontecendo com o nosso irmão. E quantas vezes nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Nós não nos entendemos. Então que você entenda que você pode sim ter um cargo de destaque, mas você é humano. Que você pode sim sobre estar na igreja todos os dias buscando o Senhor e passar por alguma adversidade. Mas que você venha entender que amar ao Senhor e se entregar todos os dias a Ele é se derramar diante desse altar. É se render diante da presença do grande eu sou, que pode curar qualquer
qualquer dor, que pode curar qualquer ferida, que pode transformar a sua vida. Então valorize, você está aqui, você conseguiu, receba este amor, entregue-se a Ele. E se você estiver passando por um momento de dificuldade, não tem nada de errado em chamar seu irmão do lado e falar: olha, eu não estou suportando mais, olha, está doendo em mim, está acontecendo isso com a minha família. Irmãos, nós somos irmãos. É sobre estar do lado, é sobre orar. A Bíblia mesmo diz que nós vamos passar, que nós devemos rir com aquele, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, como igreja do Senhor, em todos esses momentos nós temos que estar juntos. E quantas vezes a gente não sabe o que fazer? Infelizmente, irmãos, eu tenho conversado com alguns adolescentes sobre isso. E são adolescentes que às vezes de madrugada me ligam. E eles me ligam para orar junto com eles, porque eles sim estão pensando em retirar suas vidas. E quantas vezes como igreja do Senhor a gente acha que está tão distante. A gente acha que não está acontecendo. Só que tem tantas pessoas que às vezes tocam, pregam, que estão aqui na igreja e estão sentindo uma dor tão grande, querem cessar essa dor. E às vezes não consegue pedir ajuda. Só que, irmãos, eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é sobre estar. Não importa o que você sabe, se você às vezes não sabe o que falar para essa pessoa, esteja lá. É sobre olhar para o irmão e falar: olha, eu não sei o que fazer, mas nós vamos orar e o Senhor vai nos abençoar. Eu estou aqui contigo. Você não está sozinho. Jesus Cristo já pagou o preço, já levou todas as nossas culpas, as nossas dores. É sobre abraçar. É sobre ser de verdade igreja. É sobre estar nos momentos bons e ainda mais nos momentos ruins. Irmãos, muitos adolescentes, infelizmente, do mar que têm passado por isso. E eu e você temos que clamar. Eu e você temos que estar disponíveis para eles, porque eu creio nessa geração. Eu creio que eles vão entender que é só um momento. É um momento de dor, mas é um momento. Se permita viver e você vai descobrir que estando na presença deste Deus, você vai viver o propósito dele. Se permita viver outro dia, outra etapa, porque nós somos a geração que continuaremos proclamando este evangelho. Então receba o amor, a cura nesta noite. Nós entendemos que nesses momentos nós devemos perseverar. Diante das provações, nós devemos ter esperança na eternidade. O apóstolo Paulo, ele passou por muitos momentos difíceis. E quando eu sou um pouco curiosa, quando eu estava estudando sobre as prisões dele, eu fui ler sobre como era uma prisão. E a prisão, ela ficava, uma delas, eu não me recordo agora o nome, ficava entre pedras e ficava abaixo do que considera a superfície, a rua. Então, quando você adentra nessa prisão, é um lugar que, se eu for parar para pensar, deve sufocar. É um lugar frio. É um lugar que um ser humano sozinho não conseguiria. Mas Paulo, ele entendeu o segredo de amar a esse Jesus Cristo. E ali naquela prisão a qual eu, Viviane, não aguentaria 10 minutos, porque eu não consigo ficar em ambiente fechado. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas epístolas falando: olha, continua. Olha, prega o evangelho de Jesus. Olha, vale a pena louvar e agradecer esse Deus. Vale a pena servir. Vale a pena. Irmãos, vamos tentar nos imaginar dentro de uma prisão. Não precisa ser essa a qual eu descrevi. Será que nós teríamos a capacidade de dizer: olha, eu estou aqui, eu estou esperando meu julgamento, pode ser que eu morra, mas no nome de Jesus eu vou pagar o preço, porque a eternidade me espera. Então entenda, irmãos, que naquele momento, através do que Paulo deixou para nós, é dizendo assim: olha,
persevera diante da adversidade. Sabe por quê? Você tem que manter a esperança na eternidade. Irmão, todo e qualquer problema que a gente passe aqui nessa terra não se compara com a glória que há de vir. Todo e qualquer momento que a gente passe aqui, e ok, eu entendo, dói. Quantas vezes a gente não suporta, mas que você venha trazer à sua memória a glória que há de vir, aquele dia a qual você vai poder encontrar com Jesus Cristo. Então suporta, porque vale a pena se manter fiel. Em João capítulo 16, versículo 33, está escrito assim: olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando estava aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. E sabe por que ele escolheu ser 100% homem? Para que a gente entenda que Jesus, ele entende quanto a gente está sofrendo. Ele passou por tudo isso, irmãos. Na Bíblia diz que Jesus, ele foi traído, Jesus chorou, Jesus passou por momentos de angústia. Ele entende o que nós estamos vivendo, ele passou por aqui. Então ele deixou para nós esse recado: olha, eu estou dizendo para vocês, não vai ser só bonança não, a gente vai ter aflição sim, vai ter momento a qual a gente vai falar: Jesus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais. Mas neste momento a gente vai trazer na nossa memória que é em Jesus que nós temos paz, que ele disse para a gente ter bom ânimo, e ter bom ânimo é continuar apesar de. Então que você venha entender que Jesus, ele sim, ele conhece o seu coração, ele sabe o que às vezes tem tirado o seu sono, ele sabe o motivo de todas as suas lágrimas, mas ele diz: olha, em mim você tem paz. Aqui tem um rio, esse rio ele transborda, ele pode curar. Então mergulhe neste rio, mergulhe na presença deste Deus que pode lavar a tua alma, curar as feridas, transformar a tua vida. Nós precisamos ter o foco em Deus e em suas promessas. Irmão, tudo que foi registrado nessa Bíblia se cumpriu. E nós temos mais uma promessa, que é que nós estamos aguardando, nós vamos encontrar com Ele. Como todos que profetizaram tudo que foi escrito aqui, eles viveram. Você acha que foi fácil? Claro que não. Entre a promessa e o cumprimento, às vezes passaram-se anos. Só que tudo aquilo a qual o Senhor declarou sobre a minha vida e sobre a sua vida vai se cumprir, mas depende de nós perseverarmos na presença dEle. Nós temos que entender, o nosso foco está na presidência do nosso país, no governo, nos nossos pais e líderes, não. O nosso foco se mantém no alvo que é Deus. E se você se manter neste alvo que é o Senhor, não importa a tempestade, o barco vai para lá, vai para cá, a adversidade vem, a tribulação, a doença, o desespero, mas você se mantém no alvo que é Jesus Cristo. Você olha para cima e fala: Pai, eu posso não estar entendendo nada, mas eu me mantenho aqui porque eu sei que o autor da minha vida me ama e está comigo todos os dias. Nós temos que tirar os olhos de nós, como eu disse, e focar em Jesus. Porque a maioria das vezes, a Viviane pode falar assim: mas eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Mas em todas essas frases eu estou dizendo eu, como se a Viviane pudesse ser autossuficiente. Só que a partir do momento que nós entendemos que não é sobre eu, mas sobre Jesus, nós entendemos que nós podemos sim resistir. Todas as vezes que na sua mente vinha algo como você não consegue, eu não mereço, não é sobre você, é sobre o reino, é sobre o porquê nós estamos aqui com as portas abertas para proclamar neste bairro que sim, há uma saída, e essa saída é receber o amor e a graça de Jesus Cristo. Só que para isso nós temos que ter uma palavra tão pequenininha, mas que faz tanta diferença.
a fé. A fé, irmãos, é a âncora que nos mantém em segurança. Não existe lugar tão obscuro e doloroso, o qual a fé não seja capaz de arrancar. Às vezes a gente acha que a gente é pecador, a gente coloca na balança e fala, eu não mereço, mas eu estou para te dizer que não importa a escuridão que você esteja, através da fé, Jesus, Ele pode te arrancar daí. Nós devemos elevar os nossos pensamentos às verdades que Deus ordena sobre nós. E quantas vezes a gente escolhe acreditar nas mentiras que o diabo fala sobre nós? Ele fala tantas mentiras e nós acreditamos, mas todas as promessas e ordenanças sobre a nossa vida e a geração, sobre as nossas gerações e a nossa família, às vezes a gente não aceita, então acredita nas verdades que são proclamadas na Bíblia, sobre a minha vida e a sua vida. Você pode se encontrar em um momento que não tenha mais força para buscar, mas lembre-se de quem te sustenta. E o nome dele é Espírito Santo, o Deus conosco. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com minha destra da minha justiça. Então quem te sustenta é Deus. Você às vezes pode se sentir sozinho no seu quarto, só que o Espírito Santo, Deus conosco, Ele está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, nós aprendemos a depender totalmente do favor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe por quê, irmãos? Quando está tudo bem, a gente está com saúde, a família está tudo legal, a gente está com dinheiro. Quantas vezes a gente esquece do propósito da nossa vida? Quantas vezes a gente se afasta de estar no culto aqui terça e quinta? Quantas vezes a gente esquece de estar diante da presença do Senhor e ter relacionamento com Ele? Mas esse Deus, não importa o que você tenha, Ele é o Deus que tem tudo, Ele é soberano. Então Ele prefere que às vezes você está ali, às vezes aos pedaços, mas que não deixe o relacionamento com Ele. Então que você venha entender que nestes momentos de dificuldade, que a Viviane, na força do braço dela, ela não consegue, é nesse momento que ela entende que ela depende somente de Deus. Nós precisamos transformar a nossa dor em algo produtivo. Fazer deste sofrimento nosso ministério. Irmãos, o jeito de Jesus trabalhar, às vezes, é até um pouco engraçado se a gente for parar para pensar. Ele pega o perseguidor. Paulo, ele amava o que ele fazia. Ele perseguia a igreja. Ele cumpria, ele prendia. Só que ele sai de perseguidor para perseguido. E agora ele entende o porquê ele está ali. E com mais força ainda ele cumpre o propósito. Então pega toda essa dor. Quantas pessoas dizem no lugar a qual nós temos mais dor é onde nós seremos curados. E esse vai ser o nosso propósito e o nosso ministério. Irmãos, eu não vou me demorar muito não, tá? Mas nós vamos entender que toda essa dor você tem que aplicar como motivo de dar graça ao Senhor, dar razão para a tua vida e cumprir o teu ministério. Só que para isso nós temos que ter esperança. E o que é esperança, Viviane? Esperança é expectativa positiva de que Deus está prestes a fazer algo novo na sua vida. Então não desista, tenha expectativa, a esperança de que Deus, Ele vai fazer algo novo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Creia nisso, porque Deus, Ele quer fazer, mas nós temos que ter esperança e permanecer na perseverança com a fé em Jesus Cristo. Deus, Ele tem o poder de nos refazer todos os dias. Todos os dias
Deus renova as nossas oportunidades, a nossa chance de tomar novas decisões. Então que você entenda que às vezes você pode falar: Viviane, mas eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Irmãos, eu tenho motivo, sabe por quê? Eu estou aqui em pé, sozinha, e eu estou respirando sem um aparelho. E quantas pessoas gostariam de ter pelo menos mais um dia, para às vezes estar aqui como eu e você, poder se alegrar, poder celebrar, poder abraçar o irmão, poder dizer: olha, eu estou aqui. Então entenda que às vezes, quando seu coração se angustiar e você achar, e o diabo falar mentira sobre a sua vida, que você tem que desistir, que você tem que se entregar à tristeza e à depressão, você venha sentir os batimentos do seu coração, porque para isso tem que ter circulação. Para ter esse coração tem sangue, e para ter sangue teve o sacrifício de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, só de você ter o seu coração batendo, você tem motivo para se alegrar, porque a vida foi derramada naquele Calvário, sobre aquela cruz, para que hoje eu e você podemos ser agentes de transformação, para que nós podemos dizer sim à esperança. Assim você pode continuar, porque algo novo vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Entenda que Deus, Ele pode te refazer. Ele pode pegar como vaso todos os pedacinhos. Ele pode te amassar e fazer um vaso novo. Mas para isso você tem que acreditar e deixar o mover de Deus. Deixar ser transformado todos os dias. Eu queria dizer para você também que você tem que se permitir recomeçar. Quantas vezes na minha vida e na sua vida a gente tem que deixar tudo para lá e começar do zero se for necessário. Mas permita-se recomeçar. Nunca se esqueça, nosso consolo, abrigo, força e refúgio está no nosso Deus. Irmãos, quando eu estudava sobre o Setembro Amarelo, eu vi um testemunho de um jovem, vai ser bem rápido, o nome dele é Kevin Hicks. Ele é dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem uma ponte, eu não sou muito boa em inglês, mas é Golden Gate, eu acho que é a ponte. E é uma ponte que foi construída com o propósito, claro, de que as pessoas poderiam passar de uma cidade para outra, mas ela tem um índice muito triste. Aquela ponte é um lugar, salvo engano, no mundo em que mais pessoas elas desistem da vida. E esse jovem, ele passou por muitas dificuldades, ele não teve os pais, só tinha o irmão, por isso ele passou por muitos lares adotivos e passou por muitas vezes por momentos de fome, frio. E num desses lares, o irmão, ele pegou pneumonia, não foi tratado e faleceu. Então, a única pessoa a qual ele tinha motivo de lutar, morreu. E ele cresceu muito triste. Quando chegou o momento dele, já jovem, ele olhou para toda a vida dele, toda a tristeza, e falou: olha, não existe Deus, não tem como existir. E um dia ele decidiu, ele entrou num ônibus, só que ele falou: eu vou chorar tudo que eu puder. No ônibus lotado, ele chorou, e ninguém, não tinha uma pessoa para olhar para ele e perguntar: olha o que está acontecendo. Todo mundo, quando foi chegando o ponto, puxou ali o sinal e desceu. Só sobrou ele e o motorista falou: olha, chegamos no ponto final, você tem que sair. E quantas vezes nós estamos nesse ônibus? Quantas vezes a gente só puxa o sinal e desce? Quantas pessoas, quantas almas têm gemido e clamado por ajuda? Ele desceu daquele ônibus, foi para aquela ponte e falou: Senhor, ninguém me enxerga, o Senhor não existe. Hoje eu acabo com a minha vida, hoje eu acabo com essa dor. Irmãos, ele chegou naquela ponte, quando ele foi para pular, ele chegou a pular. A ponte ela tinha mais ou menos 25 andares em 4 segundos. Imagina a tonelada do corpo daquele jovem quando chegou na água. Então era quase impossível ele sobreviver. Só que quando o corpo dele desprendeu daquela ponte, ele falou: Jesus, eu só queria que a dor parasse. Eu não quero morrer. Me salva, por favor.
Irmãos, na cabeça dele ninguém tinha percebido a dor dele, só que tinha uma senhora que estava caminhando e ligou para a guarda costeira e disse: olha, um jovem acabou de pular e por misericórdia, o barco da guarda costeira estava ali. Pegou aquele jovem e ele falou que só lembra de estar no hospital. E todas as pessoas a qual iam socorrer ele, aquela equipe que estava pronta para recebê-lo, ele falou que só dizia: perdão, eu não queria que você estivesse passando por esse momento de angústia a qual eu estou fazendo você passar. Porque quando uma pessoa faz isso, ela marca o coração de muitas pessoas. Só que Jesus teve misericórdia, Ele é um milagre, Ele pegou a dor dele e hoje Ele prega o Evangelho do Senhor para jovens e adolescentes, idosos, famílias que perderam pessoas, dizendo: olha, existe mais um dia, confia, existe mais um dia. Irmãos, para mim não foi fácil estar aqui nessa noite quando eu recebi o convite. Em 2013, a minha família perdeu meu tio. Só que não foi na ponte dos Estados Unidos, foi aqui de Volta Redonda mesmo. Só que quando a missionária me mandou uma mensagem, eu falei: Senhor, é sobre crer num propósito. É sobre eu chegar lá na frente da igreja e dizer: ainda há esperança para que a sua vida seja transformada. Irmão, nestes momentos de adversidade, não é sobre a Viviane ou a dor que a Viviane e a família dela passou, mas sobre Jesus e sobre o sangue dele, e sobre te dizer: ainda há esperança. Eu vou pedir a Elisa e a Amanda para vir aqui para frente rapidinho. E a última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: se permita sentir o abraço de Deus através do abraço do seu irmão. Se permita sentir o cuidado de Deus sobre o sol que sai todas as manhãs, sobre a chuva que rega essa terra. É Jesus dizendo: eu te amo, ainda há esperança. O amor de Deus desconhece a lógica humana. Não se prende às aparências, limitações no meio do caminho. Ele supera qualquer obstáculo por mim e por você. Irmãos, e sabe o que? Sabe o que você vai lembrar quando você ficar triste? Em Apocalipse capítulo 21. Ô Ítalo, se você puder ajudar as meninas, porque eu escolhi um louvor que elas ficaram: Viviane, pelo amor de Deus. Mas a igreja vai ajudar também. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 2, 3 e 4, 6 e 7 está assim: olha, essa é a promessa que você vai se agarrar com todas as forças. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. Então se agarra nessa promessa. Há esperança. Algo novo de Deus vai acontecer na nossa vida, e que nós vamos louvar a Deus com todo o nosso pulmão, que além do Rio Azul, por isso nós estamos aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Acredite na promessa, vai valer a pena. Peça ajuda, mas o Todo-Poderoso, Ele nunca te deixa. Que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.